O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus aos chefes dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir, e tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Nas ações humanas existe um nível profundo absolutamente e igualmente absolutamente desconhecido para todas as pessoas, que é o nível da intenção, ou, se nós quisermos, o nível do interesse. A palavra interesse, ela em si é neutra e pode se tornar uma virtude ou um vício, pode se tornar algo meritório ou um tremendo pecado, dependendo do contexto em que ela se encontra. Santo Inácio de Loyola, fundador da Sociedade de Jesus, a qual pertence o Padre Eduardo, tem um programa de vida para a maior glória de Deus. Tudo para a maior glória de Deus. Esse é o interesse supremo, absoluto, da Sociedade de Jesus. O nosso interesse é sempre o de Deus. Aliás, isso está no Pai Nosso, quando afirmamos: seja feita a vossa vontade. A Santíssima Virgem Maria, ao arcanjo Gabriel, antes de ele se retirar, disse para ele: faça-se em mim, segundo a sua palavra. São João Batista, no capítulo 3 do Evangelho segundo João, versículo 30, diz: importa que ele cresça e eu diminua. O interesse é, na verdade, aquilo a que você se propõe. É o fim, ou, se quisermos usar uma linguagem da escolástica, a causa final. Ou seja, qual é a finalidade que eu pretendo alcançar? Qual é a meta? Com esse pensamento, com essa palavra, com essa ação, com essa omissão. Ou seja, meu interesse é este. É praticamente impossível você descobrir qual é o interesse de uma pessoa quando ela está fazendo algo que, aos olhos dos homens, parece muito bonito. Vocês se recordam a respeito de 3 práticas quaresmais, não apenas da quaresma, mas eu digo quaresmais, porque no Evangelho do primeiro dia do tempo da quaresma, quarta-feira de cinzas, esse Evangelho aparece. Quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que faz a esquerda. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Quando orares, não façais como os hipócritas que multiplicam as palavras nas orações para serem vistos pelos homens.
para serem vistos pelos homens. Aqui está o interesse. E Jesus corrige dizendo: quando orares, entra no teu quarto, reza em oculto, e o Pai que vê o que está oculto te recompensará. E depois, quando jejuares, não façais como os hipócritas, que apresentam um rosto sombrio para serem vistos pelos homens. Mas tu, quando jejuares, lava o teu rosto, para que ninguém saiba que estás a jejuar, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Mas por que essa digressão? Precisamente porque as leituras que nós acabamos de ouvir falam precisamente do interesse. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos cristãos da cidade de Filipos, atual Grécia, diz: nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Competição e vanglória às vezes apresentam sinais visíveis, mas nem sempre. Sobretudo quando o competidor não quer deixar rastros do seu interesse escuso, da sua vontade de ocupar o primeiro lugar, de buscar de forma ambiciosa uma determinada coisa. De repente até ele tem uma virtude bonita, ele faz algo para Deus, mas não para a glória de Deus, pois há uma diferença tremenda entre fazer o que Deus pede, mas, na verdade, ao se fazer o que Deus pede do ponto de vista material, você faz, ou diz, ou realiza de forma impecável, mas o interesse não é que Deus cresça e você diminua, como disse São João Batista em João 3, versículo 30. Mas é aquele desejo mórbido de aparecer, de ser aplaudido, de ser reconhecido, de ocupar os primeiros lugares. Perceberam o salmo que nós acabamos de ouvir? Eu não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Amados, se existe algo que fragiliza o reino de Deus, se existe algo que é um veneno sórdido, pérfido, um veneno letal, extremamente perigoso na obra de Deus, é a ambição, é a procura de grandezas, quando num festival de fogueira de vaidades, tudo o que é dito ou feito é para que a criatura apareça e não o Criador. O comichão que às vezes passa no coração das pessoas ao perceber alguém se destacando, alguém bem trabalhando, de forma por vezes desinteressada, e isso desperta nesses corações ambiciosos, nesses megalomaníacos, nessas pessoas que são verdadeiras ególatras, aquela raiva, aquela despeita, aquela inveja. E isso por vezes se traduz em discussões tão acaloradas, tão ridículas, tão patéticas dentro do corpo de Cristo que é a Santa Igreja. Competição, isso são palavras do apóstolo Paulo, vanglória, e o oposto, que é na verdade o remédio, nada de humildade, julgar o outro mais importante e cuidar-se não somente do que é seu, mas também do que é do outro. E aqui eu tenho que elogiar, dentro da igreja, aqueles que, sabendo que não são eternos, sabendo que estão ali, mas amanhã não estarão, porque chegará o dia em que eles precisarão pendurar a chuteira, apresentar a renúncia ao Papa, no caso dos bispos, ser transferido de uma paróquia para outra, no caso dos sacerdotes, também aqueles que estão chegando aos 75 anos, e heroicamente, aqui, por favor,
o elogio rasgado e desmedido a esses heróis. E quero incluir também Vossa Reverendíssima, que não é eterno, e que um dia vai pendurar as chuteiras e vai passar a direção da século XXI para outros. E tratam de cuidar para que o seu sucessor, e cuidam para que o seu sucessor não tenha problemas. Parabéns a todos os bispos que receberam dioceses com seus desafios e denodadamente, heroicamente, se consumiram literalmente, desgastaram também sua saúde e ao passar o báculo para o seu sucessor, passaram uma diocese sanada financeiramente, sem grandes dificuldades. Eu não posso, diante de Deus, entregar esse abacaxi ao meu sucessor. Aqui é questão de responsabilidade diante de Deus. Parabéns a esses bispos, parabéns a esses heróis, que jamais admitiram passar pela sua cabeça: eu vou levar o problema com a barriga e passá-lo para o meu sucessor. Não. Parabéns, irmãos bispos. Eu até hoje nunca tive uma diocese, eu sou bispo auxiliar. Mas quando um dia a igreja me der uma diocese, eu quero desde já, render graças a Deus e suplicar ao Senhor que recompense nessa vida e na outra esses bispos heróis, conscientes disto, que o outro seja considerado mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Já pensando no pós-renúncia, na pós-transferência, enxergar longe, homens de visão. Parabéns, senhores bispos, que pensaram e agiram, que pensam e que agem desta maneira. Da mesma forma, os párocos, que diante de Deus pegaram uma comunidade cheia de bênçãos, mas também com desafios, e já pensando precisamente nesse princípio do apóstolo Paulo: cuide não somente do que é seu, mas também do que é do outro. E mais, e não apenas pensando no seu sucessor, mas nos irmãos das paróquias vizinhas. Os movimentos de igreja que pensam não apenas nos seus interesses, mas no bem conjunto, no bem maior, na pastoral de conjunto, chamemos assim, da paróquia, no bem de toda a diocese, para além e contra qualquer espírito de competição, de vanglória, que estraga, que prejudica, que é verdadeiramente um desserviço para a obra de Deus. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Como criança bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Essas pessoas, e que são muitas dentro da igreja, merecem os nossos elogios e principalmente as nossas orações. Que Deus as recompense, porque elas enxergam para além da ponta do seu nariz, enxergam para além dos interesses de uma minoria, mas pensam no todo, pensam na totalidade, pensam em última instância na maior glória de Deus. É sempre bom lembrar que somos absolutamente descartáveis diante de Deus. Servo inútil. Fizemos o que devíamos fazer. Numa das parábolas, nosso Senhor Jesus Cristo diz essa frase lapidar. Depois de termos comentado a primeira leitura brevemente e o Salmo, chegamos à parte mais importante da homilia, que é o Santo Evangelho. De que trata o Evangelho? Quando tu deres um almoço ou jantar, não convides amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos. Alguém poderia dizer: o ensinamento de Jesus aqui, a principal finalidade dessa parábola, ou alegoria, se quisermos, é que nós devemos ser caridosos com as pessoas e dar comida para elas. É um sentido possível,
mas parece que é o sentido mais absolutamente secundário. Não é o ensinamento primeiro dessa parábola, quando Jesus diz: quando deres uma festa, convida pobres, aleijados, coxos e cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. A palavra-chave aqui não é caridade. A questão central dessa parábola não é ajudar aos pobres, não é dar comida para as pessoas. E é o quê? A palavra-chave é recompensa. Explico. Lembram que eu citei ainda há pouco, Mateus 6, de 3 a 4, quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita, assim tua esmola se fará em segredo, e teu pai, que vê o escondido, recompensar-te-á. A palavra-chave é recompensa. O interesse que está dentro do coração da pessoa quando ela faz algo que materialmente é bonito, é merecedor de encômio, de elogio. Ora, por que o significado primeiro aqui não é dar comida aos pobres? Porque nosso Senhor Jesus Cristo foi convidado como amigo do dono da festa em várias ocasiões. Em Mateus 22, de 1 a 14, na parábola dos convidados para as bodas do seu filho, lembram dessa parábola? Jesus diz que o dono da festa, o pai que preparava a boda para o seu filho, enviou os servos para chamar convidados, mas eles não quiseram vir. Ele mandou convidar as pessoas de quem ele gostava. Elas aqui não vieram. Depois aqui a ordem foi para chamar todo mundo e colocar na sala. E depois vem o episódio de alguém que estava sem a roupa, a veste nupcial, a veste das bodas. Em outra ocasião, em Lucas 7, de 37 a 50, Jesus é convidado à casa do fariseu Simão. O fariseu Simão chamou Jesus, não chamou pobres, não chamou estrupiados, chamou Jesus e os apóstolos. Depois, Jesus na casa de Zaqueu, Zaqueu desce depressa, porque é preciso que eu esteja na tua casa. Depois, Jesus nas bodas de Caná, os noivos convidaram Jesus, convidaram Nossa Senhora, não convidaram coxos, não convidaram cegos, não convidaram estrupiados. Então não há contradição. Sabem por que não há contradição? Porque o significado primeiro dessa parábola que nós acabamos de ouvir, repito, quando deres um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, mas coxos, cegos, aleijados. Em que sentido? Qual é o sentido dessa parábola? Com a palavra Orígenes, um dos padres da igreja no século IV, no Egito. Em sentido espiritual, o que evita a vanglória chama os pobres a um convite espiritual, isto é, os ignorantes, para enriquecê-los. Pobre aqui no sentido de ignorante. Chama os débeis, ou seja, os aleijados, ou seja, os que têm a consciência prejudicada, para curá-los. Chama os coxos, ou seja, os que se afastam da reta razão, para que endireitem seus caminhos. Chama os cegos, ou seja, os que carecem da contemplação da verdade, para que vejam a verdadeira luz. E a respeito do que a parábola diz, eles não te podem retribuir, entende-se, que eles não souberam o que responder. Ou seja, a festa que nós devemos dar é a dispensação desinteressada da riqueza do alto em favor dos homens. Recebestes de graça, dai gratuitamente, diz Jesus em Mateus capítulo 10. Assim, quando a gente recebe esta graça, não deve dar a quem pode nos elogiar, a quem pode nos exaltar, a quem pode nos retribuir. Devemos ter consciência de que essa riqueza, esse tesouro que carregamos em vasos de argila, como diz o apóstolo Paulo, deve ser dispensado com o único interesse, a glória de Deus.
Dou um pequeno exemplo. Diante de pessoas ignorantes, ou seja, diante de pessoas cegas, diante de pessoas coxas, diante de pessoas aleijadas, ou seja, diante de pessoas desprovidas da graça de Deus, vem um cristão católico e dispensa gratuitamente a riqueza que Deus lhe concedeu. E elas se sentem alimentadas, curadas, fortalecidas. Termina a missa ou termina a palestra, elas nem têm a oportunidade de agradecer ao pregador, ao confessor, ao diretor espiritual e vão para casa, mas vão tão felizes, porque experimentaram uma cura interior, uma dádiva do alto. Deus a enriqueceu, Deus a instruiu, Deus a iluminou. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.